Olá pessoal do sétimo ano, vamos lá para a nossa aula de Geografia, né? Comigo, professor João Igor de Geografia. Nós vamos aí continuar, revisar inicialmente o capítulo 3 e concluir aí o capítulo 3 também, já que antes aí do período de quarentena nós já iniciamos o capítulo 3, lembrando que é um capítulo bastante longo, possui aí mais de 20 páginas, e com isso aí nós vamos nós vamos concluir hoje esse capítulo e posteriormente no final vocês irão desenvolver as atividades, tá? Lembrando aí que nós já iniciamos o capítulo 3 do sétimo ano, né, com a questão da agropecuária e também com o agronegócio, fazendo com que houvesse essa grande transformação, principalmente do espaço rural, que é onde está localizado aí o setor da agropecuária, tá? O que é que nós já vimos aí para revisar? Nós vimos aí quem são, né, a população, quem são os trabalhadores aí nesse espaço. Nós temos aí dois tipos de trabalhadores, né, dois tipos de população, aliás. A população economicamente ativa, que é classificado como PEA, tá? Quem são essa população e quem faz parte? Essa população aí é denominada pelas pessoas que estão trabalhando atualmente ou as pessoas que estão, as pessoas que estão procurando emprego, certo? Então, população economicamente ativa são as pessoas que estão atualmente trabalhando ou as pessoas que estão procurando emprego. E também nós temos a população não economicamente ativa. Quem são elas? São as pessoas que não estão trabalhando. Por exemplo, os aposentados, os idosos, as crianças, os adolescentes, eles não trabalham, eles dependem da população economicamente ativa para se sustentar, tá? Então, esses são os dois tipos de população em todo o território brasileiro e mundial também. Então nós temos aí também os setores da economia, né? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Quem faz parte? Quais são as atividades que está aqui composta no setor primário, né? Nós temos a pecuária, nós temos a agricultura e temos também o extrativismo. O extrativismo esse pode ser mineral, vegetal ou animal. Lembrando que o setor primário ele faz parte, né, por completo em si no setor rural, já que é um setor aí que vai trabalhar principalmente com as matérias-primas retiradas da natureza diretamente. Setor secundário é o setor aí que vai ser classificado as indústrias ou a construção civil e está, em sua maioria, caracterizada nas cidades. E o setor terciário é todo o setor aí que faz parte o comércio, faz parte aí os bancos, as escolas, as farmácias e, em sua maioria, está localizado na região central ou na região urbana, tá? Lembrando também que o setor terciário é o setor que mais emprega as pessoas no mundo inteiro. E o setor primário é o setor que menos emprega a pessoa no mundo inteiro, atualmente, tá? Mas como nós vimos aí, né? Esse setor aí teve uma mudança com o passar do tempo, tá? O que é que nós temos aqui? A importância da agropecuária, também foi um tópico discutido em sala de aula. Qual é essa importância aí que a agropecuária tem para o globo todo, né? O mundo todo? Principalmente, esse setor aqui ele vai ser responsável por desenvolver a alimentação humana, né? O setor aí que desenvolve os produtos alimentícios, a criação de animais, né? E a diversificação aí da grande quantidade de alimentos para os seres humanos e também para os animais. Então, esse setor agropecuário é um setor aí bastante importante para a economia, principalmente do Brasil, já que o Brasil é um dos países aí que mais investem nesse setor agropecuário e lembrando também que a economia do Brasil é totalmente voltada para esse setor aqui chamado setor agropecuário. Vimos também a questão da Revolução Verde, né? O que foi a Revolução Verde? A Revolução Verde, né, como nós já vimos, foi uma grande transformação, né, uma intensificação aí e introdução de maquinário e tecnologia no setor rural, a partir de 1960 em alguns países, né? Lembrando que no Brasil, essa Revolução Verde, ela só chega em 1990, nós temos aí um atraso com relação aos outros países. Nessa Revolução Verde aqui, nós tivemos uma grande introdução de maquinário, nós tivemos aí um grande desenvolvimento de insumos agrícolas, a utilização aí de fertilizante, utilização aí de agrotóxicos. E essa Revolução Verde aqui tinha como principal objetivo o quê? Aumentar a produção no campo, né, que isso conseguiu fazer,
E, por segundo aí, nós temos acabar com a fome mundial, que infelizmente isso não é realidade, tá? A fome mundial ainda existe, apesar da produção de alimentos ter aumentado consideravelmente, a distribuição desses alimentos ainda é de forma irregular, de forma aí, no caso, heterogênea, certo? Então nós temos aí a Revolução Verde, que também nós já vimos em sala de aula. A modernização do espaço rural brasileiro, né? O que é que nós temos aqui? Essa modernização, ela só foi desenvolvida, ela só foi feita, né, a partir de 1990, com grande introdução aí de tecnologias, introdução aí de dinheiro nesse espaço aí do campo. Lembrando que a região mais moderna do Brasil, né, com relação ao setor agropecuário, é a região centro-oeste brasileira. Certo? É a região que mais produz aí, mais produz para o setor agropecuário. O que é que nós vimos aí também, né? Quem produz na agropecuária brasileira? Nós também, antes desse recesso aí, dessa quarentena, nós vimos que houve o setor da agropecuária familiar e também a agricultura. Eita, a agricultura aqui, ó. Coloquei agropecuária. Quer mudar? Era bom. Vamos então revisar aqui, ó, quem produz na agropecuária brasileira. Nós temos dois grupos aí, tá? Nós temos o grupo da agricultura familiar e nós temos também o grupo da agricultura comercial. Lembrando aí que nós revisamos essa parte, né, antes da nossa quarentena aí. Quem faz parte aí da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, ela vai ser composta pelos próprios membros da família, né? Essa agricultura familiar aí, ela vai ter como principal característica uma policultura, ou seja, uma grande produção de alimentos diversificados nessa região aqui. Além disso aí, vai ter pouco fomento do governo, né? O governo não vai investir praticamente nada, tudo vai sair do bolso do próprio agricultor, e com isso aí nós vamos ter um minifúndio, que são o quê? Pequenas regiões aí, pequenos espaços de terras que vão ser desenvolvidos aí a sua alimentação ou a sua policultura. Então, a agricultura familiar, quais são as principais características? A mão de obra humana, né, em sua maioria, minifúndio, que são pequenos espaços de terras, policultura, que são a diversificação aí de alimentos nessa região, e equipamentos arcaicos, como é o caso da enxada, como é o caso aí do martelo, entre outros aí que faz parte dessas técnicas agrícolas, tá? Já em contrapartida, nós temos a chamada agricultura comercial. Como vocês podem perceber aí, uma grande diferenciação que nós temos é a não utilização de mão de obra humana para fazer a colheita, para fazer o plantio. Certo? Nós temos aqui, ó, como principal características a utilização de grandes maquinários nesse plantio, nessa colheita, e com isso aí nós temos uma grande utilização de elementos aí, como é o caso de agrotóxicos, como é o caso aí de fertilizantes, que vão aumentar essa produção, agilizar também o processo de amadurecimento dessa produção. Com isso aí, nós também temos um grande latifúndio, né, que é essa grande quantidade de terras aí, e nesse grande latifúndio aí nós temos apenas uma monocultura, que é o quê? A cana-de-açúcar, mais presente aqui na região de Alagoas, né? Nós temos também a soja lá na região centro-oeste, o café. Então, todo esse espaço aqui, ele vai ser composto apenas com uma cultura, que é chamada monocultura. Espaço esse que é grande, um espaço enorme, chamado de latifúndio. Comercial, porque, além dessas características, essa produção aqui vai ser uma produção voltada para o mercado externo, para a produção vendida fora do Brasil. Em contrapartida, a agricultura familiar vai ser para o mercado interno, para abastecimento de mercadinhos, abastecimento de feiras, entre outras aí. Já a agricultura familiar vai ser mais voltada para o mercado externo, para a exportação. O que é que nós temos aqui também, né? A produção familiar. Quais são os principais impactos aí dessa produção familiar para a sociedade brasileira, né? A partir da produção familiar, nós vamos ter uma grande diversificação de alimentos para a dieta da produção. Ou seja, já que a agricultura familiar ela vai produzir uma grande diversidade de alimentos, né, que é chamada de policultura, isso aí, nós vamos ter aí uma grande e rica diversidade, né, de alimentos no nosso mercado, na nossa feira e entre outros, tá? 38% de tudo aí que vem da agricultura familiar é produzida no espaço brasileiro, tá? Então, tudo que nós consumimos no mercado, na feira, vem da agricultura familiar, 38%.
A agricultura familiar também tem seu uso sustentável dos recursos naturais. Por quê? A grande quantidade de inseticidas que elas vão, né, desenvolver vai ser em pouca quantidade, não vai afetar o meio ambiente, né? E ela vai utilizar alguns tipos de fertilizantes naturais, como é o caso de esterco de animais e entre outros, tá? Também vai abrigar, aliás, grande quantidade de mão de obra empregada, diferente da agricultura comercial, chegando a ser 3 vezes mais com relação à agricultura comercial, ou seja, na agricultura familiar, a mão de obra humana vai ser bem maior, chegando a ser 3 vezes mais do que na agricultura comercial. Também nós vamos ter o quê? Uma preservação das tradições e costumes, como é o caso das festividades juninas aqui na região Nordeste, que eles celebram aí a colheita do milho e com isso aí nós temos uma preservação dessas tradições locais, certo? O que é que nós temos aí? A agricultura comercial, principais características, né? 1/4 do PIB brasileiro vem desse setor, ou seja, de cada 100 dólares que o Brasil ele vai adquirir, 25 deles aí vai vir do setor agropecuário, né? Da produção comercial dessa produção agropecuária. O que o Brasil mais produz? Grãos, como é o caso do milho, da soja, entre outros. Frutas, como é o caso da laranja, que o Brasil é o maior exportador do mundo de laranja, e carnes, principalmente a carne bovina, a carne suína e as aves, tá? Quem são os principais compradores desses produtos do Brasil? Estados Unidos e China, lembrando que China é o maior comprador aí desses produtos alimentícios aqui no Brasil, né? São esses principais parceiros comerciais do Brasil, são os países que mais compram do Brasil esses alimentos, grãos, frutas, entre outros. Também, continuando, né, nós temos a reforma agrária, que não foi posta em prática em sala de aula, né? Nós vamos iniciar, então, aqui a reforma agrária. No livro de vocês está seguindo em ordem o slide, vocês podem ir seguindo e também acompanhando pelo livro. E nós temos a reforma agrária. O que seria uma reforma agrária, né? A reforma agrária é quando o governo ele pega as terras que não estão sendo produtivas, né? O pessoal não está utilizando essa terra, o governo compra essas terras e distribui de uma forma menos desigual, aliás, para a população do campo, tá? É uma medida aí para promover a distribuição de terras rurais, pegar as terras que não estão sendo usadas e distribuir para as pessoas aí que estão desenvolvendo esse espaço rural, que ocupam esse espaço rural. Lembrando também que no Brasil, até hoje, não houve reforma agrária. O único local na América Latina que houve reforma agrária foi na região mexicana. Nenhum país houve essa reforma agrária além do México, certo? Os agricultores aí têm que ter acesso à infraestrutura, crédito rural e assistência técnica. Ou seja, se o governo fizer uma reforma agrária, ou seja, se o governo comprar dos grandes proprietários de terra as terras que eles não usam e distribuir para as pessoas, eles vão ter também que ajudar essas pessoas a produzirem, a ter acesso à infraestrutura, a ter crédito rural e assistência técnica. Porque não vai adiantar você fazer uma reforma agrária, pegar lotes de terra, distribuir para a população que está sem terra e você não dar essa assistência técnica. Vai ser um trabalho mal feito, vai ser um trabalho feito pela metade. Essas terras posteriormente vão ficar abandonadas. No ano de 1990 surgem os assentamentos dos sem terras, promovido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na qual eles moram e produzem nas terras e também recebem os benefícios promovidos pelo órgão. Ou seja, o INCRA é o órgão responsável, que é do governo federal, ele é responsável de comprar aquelas terras, né, possuírem aquelas terras que não estão sendo produzidas ou aquelas terras abandonadas dos grandes latifundiários, compra, distribui para essas pessoas, são chamadas pessoas sem terras, e o próprio INCRA ele vai beneficiar, ele vai fomentar essas famílias sem terras a desenvolver as suas terras, né? Ele vai dar algum tipo de assistência técnica, ele vai dar aí sementes, ele vai dar aí algum tipo de crédito rural para que as pessoas ocupem aquela região, produzam e desenvolvam aí a sua agricultura comercial. Então aqui nós temos uma grande manifestação, né, dos trabalhadores sem terra, que eles lutam aí para essa reforma agrária, né? Reforma agrária essa que não
foi desenvolvida, não está sendo feita e posteriormente vai demorar um pouco a acontecer, já que o Brasil ele possui aí uma grande diversificação, né? Uma grande concentração de terras na mão de poucos e muita gente aí sem ter terras, que são os trabalhadores rurais. Essa atividade aí do campo, ela também vai provocar alguns tipos de impactos, né? Esses impactos aí, eles vão ser mais observados na produção da agricultura comercial, já que é uma produção de larga escala, certo? Então nós temos aqui, ó, nosso próximo tópico, a atividade do campo e a produção ambiental. Não seria não, produção, pausa aí. Então, nosso próximo tópico aí nós vamos trabalhar com as atividades no campo e os impactos ambientais que vão ser desenvolvidos naquela região devido à sua grande ocupação, principalmente da agricultura comercial, já que é uma agricultura de grande escala, que requer aí uma grande quantidade de terras. Nessa primeira imagem aí, que é bastante semelhante com a imagem que tem no livro de vocês, você pode perceber que existe uma área florestal e uma divisão aqui entre uma área totalmente devastada. Quais são os principais impactos ambientais que nós vamos destacar nessa região aqui, que está descoberta, né, pela vegetação, e o que é que a população pode fazer para diminuir esses impactos ambientais? Vamos lá então descrever cada um deles, né? Contaminação dos solos e recursos hídricos, ou seja, uma grande produção agropecuária, nós temos que ter o quê? Uma grande quantidade de agrotóxicos, uma grande quantidade de fertilizantes. Lembrando que esses produtos aí são produtos líquidos. Na maioria das vezes eles vão infiltrar no solo. Essa infiltração no solo vai ocorrer, né, vai acarretar, no caso, uma grande contaminação dos mesmos, além também de serem escoados até os recursos hídricos. Então nós vamos ter inicialmente, né, uma contaminação tanto do solo como dos recursos hídricos. Com essa grande retirada aí da camada vegetal, nós vamos ter uma grande perda ou redução da capacidade produtiva dos solos, já que o solo vai ficar exposto. Um solo exposto vai ser um solo que vai ter uma grande quantidade de erosão. Quando a água da chuva bate no solo, posteriormente ela vai levando todos os nutrientes. Esses nutrientes aí são benéficos para a produção alimentar. Sem nutrientes no solo, o solo torna-se um solo escasso, um solo pobre em nutrientes, que posteriormente é um solo que vai diminuir a sua capacidade produtiva, fazendo com que haja uma grande, digamos que, dependência desse uso aí de agrotóxicos e desse uso de fertilizantes, tá? Intensificação do aquecimento global, já que você, se fizer queimadas, né, as queimadas que ocorrem aí vão ser queimadas que vão liberar grande quantidade de dióxido de carbono, certo? Então vai intensificar mais ainda o aquecimento global. Alterações do ecossistema, diminuição da biodiversidade. Se você vai destruir uma grande área florestal, você vai ter aí uma alteração do ecossistema, perda aí de biodiversidade, animais entrando de extinção, como é o caso de animais lá da região centro-oeste. E a redução da disponibilidade de água potável. Se você vai contaminar todos os recursos hídricos, obviamente que essa água potável que serve para fazer irrigação, né, você vai estar tirando de locais aí que poderiam ser abastecidos. Então nós vamos ter uma grande diminuição na disponibilidade de água potável, já que a mesma que nós consumimos vai ser a mesma para fazer aí a irrigação desses tipos de plantação, esses tipos aí de cultura. Nós temos aí também um avanço da fronteira agrícola. O que seria essa fronteira agrícola, né? É o espaço no qual a agricultura brasileira está entrando, locais antes não abalados aí por essa grande agricultura. Toda essa região aqui, ó, esverdeada, é uma região que possui uma grande quantidade de agricultura, e vocês podem perceber que as setas estão apontando para as regiões mais ao norte do Brasil. Lembrando que a região ao norte do Brasil é a região que vai estar localizada a região amazônica, né? E uma grande quantidade aqui da região do Cerrado, ou seja, a incorporação dessas áreas aqui de agricultura vai fazer com que haja uma destruição ou uma devastação tanto da região Cerrado, como já está ocorrendo, como também posteriormente vai acontecer com a região amazônica. Vão retirar toda a floresta amazônica e fazer um grande celeiro de plantação, fazendo com que haja grandes desastres ambientais, impactos ambientais e perda da biodiversidade local nessa região aqui, tá? E
De 1970 a 2006, essas áreas ocupadas entre a região centro-oeste, que é a região que fica o Cerrado, e a região norte, já aumentou, já dobrou, no caso, o número de áreas ocupadas. Ou seja, se continuarmos com essa grande intensificação das áreas para a agricultura, daqui a 10, 20 anos, a floresta amazônica está apenas pela metade devido à sua autodestruição, devido à destruição que o homem está fazendo no meio ambiente, tá? Com isso aí, o governo federal, né, e outros órgãos começam a desenvolver áreas de preservação ambiental. Essas áreas aí de preservação ambiental, elas são classificadas em dois tipos, tá? São chamadas de unidades de conservação de proteção integral e as unidades de desenvolvimento sustentável, tá? Qual a diferença de uma para outra? Nessas regiões no qual o governo classifica como unidade de conservação de proteção integral, a entrada de pessoal é mais restrita, não entra uma grande quantidade de pessoas. As pessoas que entram naquela região são pessoas especializadas para trabalhar com aquela região, a biodiversidade daquela região e a proteção. E qualquer entrada ilegal tem aí multa e até mesmo pode ser preso nessa invasão, tá? São áreas totalmente preservadas e não pode de forma alguma você entrar sem nenhuma autorização. Já na outra, que é chamado aí de unidade de desenvolvimento sustentável, existe uma parceria entre o homem e o meio ambiente, ou seja, o meio ambiente precisa do homem e o homem vai precisar do meio ambiente, como é o caso na região amazônica, onde existe aí grandes quantidades dos ribeirinhos e quilombolas, que, por exemplo, os ribeirinhos eles só podem fazer a pesca de certo tipo de peixes em um determinado período. No outro, né, é o período aí deixado para o crescimento desses peixes, entre outros. Então, essa região aqui protegida também pelo governo federal, eles vão ter que fazer essa parceria, né? Uma temporada eles vão fazer a sua pesca, a sua caça, a sua extração, né? E outra temporada eles vão esperar automaticamente a natureza se renovar para eles continuar de novo. Porque se intensificar se for intensificado, no caso, essa caça, essa pesca ou esse ativismo, não vai ter aí como a natureza se regenerar, fazendo com que haja uma grande destruição ambiental, tá? Então, esses aqui são os dois tipos de unidade de conservação. Aqui, você não pode entrar, é proibido de entrar, né? Só com ordem judicial ou ordem aí do governo, e as regiões aí no qual você pode sim entrar, você pode morar, porém seguindo algumas regras aí, tá? De boa convivência com a natureza, ok?